Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Tenho uma palavra para a sua reflexão. Tem uma palavra de Deus para a sua vida, para você refletir no dia de hoje. Que muitas pessoas guardam um costume, uma tradição, mas na verdade, Jesus Cristo não é um costume, uma tradição. É um modelo perfeito e santo para o nosso viver. Não adianta a gente viver uma tradição, um costume, mas depois de passar esse dia, a nossa vida é uma vida que não agrada ao Senhor. Nós dizemos que cremos em Deus, mas nos deixamos levar por várias práticas erradas desta vida. Tem pessoas que dizem que crê em Deus, mas não vai dormir sem antes consultar alguma coisa que é uma tradição, costume, como consultar astro. Dizem que são filhos de Deus, que acreditam em Jesus, mas não aceita a sua palavra como regra de fé. Sabe como Jesus ensinou quando ele estava em vida? Ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele é o próprio reino de Deus, um juiz justo, que não cometeria nenhuma falha, nem julgaria injustamente. Porque ele conhece o nosso coração, conhece o nosso ser interior, então ele julgaria nós pelas nossas obras. E não cometeria nenhuma injustiça, nem castigaria pessoa alguma se ela não merecesse. No Salmo 27, no seu verso 1, está escrito: o Senhor é minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, a quem recearei? Quando a palavra diz que o Senhor é minha força, porque foi Ele que nos gerou, foi Ele que nos deu o fôlego de vida. Enquanto este fôlego de vida está em nós, nós permaneceremos de pé. Mas nós temos uma promessa futura. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Crê tu nisto? 1 Coríntios 15, versículo 19. Se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis entre os homens. Cristo foi o primeiro a ressuscitar dos mortos. E Ele foi nos preparar um lugar. E Ele voltará com certeza. Ele não é apenas uma lenda. Não devemos servir a Ele por uma prática, por um costume, mas sim pela palavra, pelos seus mandamentos, pela sua lei. Ele mesmo diz em 2 Coríntios, no seu capítulo 3, no seu verso 3, vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábua de pedra, mas na tábua de carne do vosso coração. Em Ezequiel 11, 19, ele mesmo deixou escrito: vos darei um mesmo coração, e porei em vós um espírito novo, tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, para que ande nos meus estatutos e guarde os meu juízo e os pratique. Eu serei vosso Deus, e vós serais meus filhos, ou meu povo. Esta é a palavra de Deus. As pessoas, nessa semana, é uma semana para muitos, Semana Santa, o resto não é. Eles fazem de tudo
para guardar essa semana, principalmente o dia de hoje, de sexta-feira. Pratica um almoço especial. Não come carne vermelha, mas sim branca. Somente passou este dia, as pessoas voltaram à vida normal, enganando uns aos outros, mentindo uns aos outros, defraudando uns aos outros, e não cumprindo aquela palavra que disse: isto vos digo, amais uns aos outros. Mas as pessoas passam por cima um do outro. Há muitas pessoas que dizem que temem a Deus, mas na prática não condiz com aquilo que falam, não guarda os seus mandamentos, casa hoje, amanhã já está descasado, ou fica e não casam, vivem a vida de liberdade, um para o outro, para o lado, outro para o outro, e acha que são tementes a Deus. São vida secular, sem a presença de Deus, ainda que vive debaixo de um costume, de uma prática, mas não aceita que Deus venha se intrometer em suas vidas. O sistema é contra o próprio Deus, contra os seus ensinamentos, contra a sua lei. Cada país cria suas leis, suas regras, e não aceita a correção de Deus, e pratica esse costume, essa prática religiosa que não leva a algum lugar nenhum. Porque Cristo não é um ovo, não é um coelho. Cristo é a provisão divina para nos libertar da escravidão. Quando ele morreu e ressuscitou, ele ganhou a liberdade para todo ser humano. O ser humano passou a ser livre, não é mais escravo do inimigo, do diabo, de Satanás, do Satã. Aquele que se rendeu a Cristo, saiu da prisão, da masmorra do pecado, é uma pessoa completamente livre, como diz a palavra em João capítulo 3, no seu verso 8, o vento sopra e ouve tua voz, mas não sabe de onde veio, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Somos livres. Deus pôs diante de nós o certo e o errado. Nós sempre deveremos escolher o certo e deixar o errado para trás. E não se envolver com aquilo que nos afasta de Deus. Aleluia. Deus vivo, Deus tremendo. Glórias ao teu nome. Aleluia. Vive intensamente a palavra de Deus, não somente nesse dia. Os outros dias também são santos, como diz a palavra. Como é santo aqueles que vos chamou, seja santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, seja santo que eu sou santo. Pratica a justiça em todo o seu viver, em todas as suas práticas, em tudo aquilo que você for realizar. Faz conforme a reta justiça, não seja injusto em obra alguma, isso é santificação. Amém, meus queridos irmãos? Deus abençoe a sua vida. Se você tomar posse dessa palavra, Deus será contigo. E Ele vai está reservando para ti um futuro brilhante com Ele, no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, a cidade celestial, cujo construtor, o arquiteto é Deus, não o homem. Ele está aguardando por você. Ele quer ver você na presença dele. Ele quer ver você vestido com as suas armaduras para combater um bom combate e guardar a fé. Amém? Fique com esta palavra. Foi Deus que me enviou para falar contigo, porque Ele te ama mais do que o seu pai e sua mãe. O amor dele foi lá na cruz do Calvário.
João 15:13 ele disse: ninguém tem maior amor do que este de alguém dar sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fazer o que eu vos mando. O Senhor diz: o que eu vos mando, santificai-vos, santificai-vos, porque o dia de amanhã pertence a Ele. Deus te abençoe, em nome de Jesus.